A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Ednilson. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Marcelo. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eric. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Éder. Muito bem, irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós somos aqui da Igreja Marcas do Evangelho, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. É com grande alegria que damos início a mais uma lição da nossa EBD, um momento precioso de aprendizado, de crescimento na Palavra de Deus. E quero estender essa saudação para todos os nossos visitantes. Você que está nos assistindo agora, seja muito bem-vindo. Aqueles que acompanham o nosso canal, continue conosco e que essa lição possa edificar a sua vida. É uma honra ter você conosco. Que o Senhor fale profundamente no seu coração. Não se esqueça também de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você possa receber os nossos conteúdos e também participar do nosso chat para que nós possamos juntos corroborar nessa aula maravilhosa. E se quiser também conhecer mais conteúdo, acesse o nosso canal do YouTube, Marcas do Evangelho. O tema da revista é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Hoje nós estaremos estudando a lição 6 do quarto trimestre com o título A Consciência ou Tribunal Interior. Vamos orar para dar início à nossa lição. Deus, obrigado por mais essa EBD, que o Senhor venha ministrar de forma poderosa em nossos corações. Queremos cada vez mais de Ti, que haja enriquecimento do Teu povo. Oramos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Kátia Costa. E nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. E o nosso texto áureo de hoje se encontra em Atos, capítulo 24, versículo 16. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E a nossa verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. E o texto bíblico de hoje se encontra em Romanos 2, 12 até 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que, sob a lei, pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. E esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Os objetivos da lição são mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar, defender, incentivando o autoexame constante. Alertar os alunos para falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não orientada pela verdade bíblica. Bem, irmãos, estaremos falando hoje sobre a consciência. A consciência como um tribunal interior. Vivemos em dias de muito barulho, são muitas as vozes que ecoam na mídia, das redes sociais, das culturas. Muitas vezes são culturas que trazem ideologias
que procuram mostrar como que se deve viver, cada um sendo um especialista de plantão, procurando motivar ou falar como que nós devemos viver, qual o jeito certo, qual a forma verdadeira. Mas nesse mar de ruídos, a voz da consciência, que é algo inerente ao ser humano, tem sido distorcida e até mesmo abafada. E por causa disso acontece o que o profeta Jeremias já dizia: chamam o que é mal de bem, o que é bem de mal, trocam as trevas pela luz e a luz pelas trevas. E aquilo que era antes claro, era óbvio, tornou-se relativo. Aquilo que parecia firme, fundamentado, agora é colocado em dúvida. E nesse cenário de confusão que precisamos de resgatar a importância de ouvir a voz certa, a voz da verdade que não muda, a voz de Deus que fala no coração, que ilumina a consciência do homem. Hoje estaremos refletindo sobre a consciência e a consciência como um tribunal interior, uma lei natural dada por Deus e que é comum a todos os homens em todo o tempo e em todos os lugares. Esta lei natural acusa, defende e julga as nossas ações. Vamos falar da origem da consciência da raça humana e o primeiro tópico que vamos estudar fala da consciência antes e depois da queda. Bom, meus irmãos, Deus dotou o ser humano com um senso moral chamado consciência. Nesse meio tecnológico, como temos hoje, é como se fosse um sensor dentro de nós, interiorizado em nós, que ele acusasse sempre que houvesse falhas dentro dessa consciência. E esse sensor, então, ele pegaria isso. E pode ser tanto de maneira correta como de maneira errada. Independente da ação, mas a nossa consciência sempre pega isso. Segundo Paulo, quando ele estava em Cesareia ali, para poder ser julgado por Félix, em Atos 24, versos 16, ele deixa muito claro a respeito dessa consciência, quando ele diz que a consciência dele estava sem ofensa, tanto para com os homens, como também para com Deus. Deixando ali clara, então, expressando, tanto para Félix, quanto para o povo ali presente, os judeus que estavam acusando ele, que a consciência dele estava em paz, tranquila, limpa. E quando Paulo escreve sobre isso, quando ele relata sobre isso, ele está trazendo então para nós ali, para o nosso entendimento, que essa faculdade mental dele, dessa consciência que Deus tinha colocado dentro dele, que tem a capacidade de julgar, acusar e também de defender. E ele deixa isso claro nessa frase escrita em Atos 24, verso 16. Esse funcionamento dessa consciência, ele tem os seus parâmetros. E os parâmetros, eles podem ser tanto biblicamente, através das Sagradas Escrituras, mas também tem outros meios, familiares, profissionais, em todos os âmbitos. A nossa consciência sempre vai acusar de alguma forma, tanto para o bem quanto para o mal. E esses parâmetros podem ser também tanto os absolutos como relativos. Absoluto é aquele que não muda, ou seja, independente do lugar, independente do tempo, permanece sempre da mesma forma. Os relativos, independente do lugar, ou às vezes depende da cultura, ou do tempo que se passou, eles podem mudar. Mas fato é que a consciência, ela absorve tais parâmetros e ela passa então a emitir essas questões de juízo sobre a nossa conformidade ou não com eles. A primeira manifestação bíblica que nós temos, então, a respeito dessa consciência é justamente na criação. Quando Deus cria o homem, Deus estabelece para ele, então, esse princípio. E esse princípio determinado de obediência estava incluso dentro do ser humano. Quando Deus criara Adão, então ali em Atos capítulo 2, também capítulo 3, que vai distinguir toda essa história contada por nós que nós já conhecemos. Quando Deus coloca então Adão ali no jardim, Deus estabelece alguns parâmetros para ele, para que ele pudesse obedecer. E dentro disso, então, vem a consciência. E a ordem que Deus deixa para ele ali, então, é clara. Que ele poderia comer de toda e qualquer árvore que estivesse no jardim, se alimentar de todas elas. Mas de uma, Deus disse para ele para que ele não comesse, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deixa ali, então, uma consequência para que a consciência dele, que foi imputada dentro dele, pudesse saber. E a consequência era que no dia em que dela comeres, referindo-se, então, à árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente morreria. O homem era livre para poder fazer tudo dentro do jardim. Mas no dia em que do fruto se comeu, logo então a consciência entrou à tona. A consciência entrou, então, no seu processo de acusação. Gerou então ali culpa, gerou então ali medo e gerou então ali também um juízo sobre Adão.
Tudo isso porque ele estava dotado dentro dele com essa consciência. E para nós distinguirmos e encerrarmos aqui, todos nós temos essa consciência. Todo ser humano foi dotado de uma maneira inata, ou seja, não tem ninguém que foi criado, que será criado, que não tenha dentro de si essa faculdade moral dentro dele. Então todos nós temos a consciência o tempo todo conosco, ou nos julgando, ou nos auxiliando, ou nos acusando. Fato é que todos nós temos ela. Outro exemplo bíblico também que nós temos dessa questão moral é quando houve um terremoto, quando Paulo e Silas estavam presos ali naquela cadeia, que Deus envia então um terremoto. Ali acontece então também uma questão moral que estava dentro do ser humano. Porque quando houve o terremoto, as cadeias se abriram, os grilhões se quebraram, mas nenhum preso que estava ali fugiu. Como Paulo e Silas também não fugiram. E a pergunta que eu faço para nós hoje é: qual cadeia que se abrisse hoje, os presos que estariam no interior dessa cadeia não fugiriam? Por que Paulo e Silas não fugiram? Porque dentro deles também tinha algo moral, tinha uma consciência. E essa consciência que foi dotada por Deus era que aquilo que estava acontecendo ali era um milagre. E precisava ser então levado ali como um milagre de algo que Deus fez. Então eles ativaram essa parte moral que tinha dentro deles e permaneceram ali para que o nome de Deus fosse louvado e exaltado com aquela situação. A consciência é um direito natural, como o pastor Eric acabou de mostrar aqui. Esse fenômeno faz parte da essência humana. Os livros de histórias, influenciado pelos pensamentos evolucionistas, costumam apresentar os primeiros seres humanos como homens brutos, rudes, irracionais, que são até descritos como primatas, como homens da caverna, que mal sabiam se comunicar e no lugar da fala gruíam como animais. Isso é que os livros históricos apresentam. Mas a Bíblia, ela mostra que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, com inteligência, com capacidade de tomar decisões, e a comunicação entre os primeiros seres humanos era clara. Prova disso era o relacionamento que Adão e Eva tinham um para com o outro, e principalmente o relacionamento que eles tinham, a comunhão que eles tinham com o próprio Criador. Havia também em Adão um conteúdo formativo, que já foi falado aqui, uma lei moral, a consciência, que é a capacidade dada por Deus a todos os seres humanos, funcionando como um sensor, como o pastor Érico falou, funcionando como um guia moral para distinguir o certo e o errado. Esta consciência não estabelece uma lei. É muito importante a gente saber disso. A consciência, ela não estabelece a lei, mas ela avisa sobre a existência de uma lei moral. E essa lei foi dada por Deus, foi colocada por Deus no ser humano. E essa lei foi expressa por Deus nos 10 mandamentos. Essa lei foi expressa por Deus por meio de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Da mesma forma que em Gênesis nós vemos a origem da consciência, nós vemos também as consequências da desobediência à sua voz, a voz da consciência. Vemos já nos nossos primeiros pais a consequência da desobediência desta lei moral. Adão e Eva perceberam de imediato que haviam transgredido essa lei moral e o juízo ecoou em suas mentes. Desde o princípio, então, irmãos, o homem primitivo, ele não era irracional, não era um homem bruto, mas sim dotado de razão, de consciência moral e de responsabilidade diante do Criador. A queda de Adão e Eva, a culpa que Caim também levou, evidenciam que a lei de Deus estava impressa no coração humano desde o início e que a consciência sempre apontou para o certo e o errado. Portanto, mais do que primitivos, nossos primeiros pais revelam que a humanidade nasceu com dignidade, inteligência e capacidade para escolher, mas também uma séria consequência de responder pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? E hoje nós vamos falar sobre as transgressões contra a consciência, o tribunal de Deus. Bom, irmãos, nós temos que entender que as pessoas serão condenadas por aquilo que elas fazem, também por aquilo que elas sabem e não fazem.
A consciência é a lei de Deus escrita no coração humano. Por isso, quem nunca abriu uma Bíblia sabe distinguir entre o certo e o errado, porque o Criador deixou o seu testemunho dentro de cada pessoa. Todas as culturas conhecem a mesma verdade. Matar, roubar, mentir são coisas erradas. Isso não nasceu de um pacto da sociedade, como muitos filósofos dizem. Isso vem do próprio Deus. Porque a consciência é um juiz silencioso, que acusa quando erramos e aponta para a existência de um juízo eterno. E a realidade é dura, todos violaram a lei da consciência. O rico e o pobre, o religioso e o ateu, todos rejeitaram a voz da consciência e são culpados eternamente. Porque quem não ouve a sua consciência está ignorando a voz do próprio Deus. Porque a consciência diz o que as Escrituras diz. O pecado traz a morte, e a morte eterna é a condenação final. Não existe neutralidade. Ou você se rende ao Criador, ou você se rebela contra Ele. Porque o julgamento é certo. Muitos pensam, Deus vai entender, afinal Ele é amor. Outros já acreditam, quem nunca ouviu falar de Jesus será salvo automaticamente. Mas a palavra de Deus não diz isso. Deus julgará cada pessoa conforme a luz que recebeu. Porque todos, instruídos ou ignorantes, se apresentarão diante do tribunal de Deus. Não haverá desculpas, não haverá segunda chance após a morte. Então, qual é o nosso único escape? É a cruz de Cristo. E aqui está a esperança, o mesmo Deus que condena é o Deus que salva. Enquanto o nosso interior, a consciência acusa, o sangue de Jesus vem e nos perdoa. O pecado mata, mas a cruz dá vida. A lei sentencia, mas a graça liberta. Jesus tomou sobre si a nossa culpa. O juiz se fez réu para que o réu fosse declarado inocente. Fora dele não há salvação. Nenhum outro nome há que possa nos livrar da condenação eterna. A eternidade é real e o juízo é certo. Sua consciência já lhe mostrou a verdade. Deus escreveu a sua lei nas pedras do nosso coração para que todos sejam indesculpáveis diante dele. Então, no interior de cada pessoa existe uma verdade que aponta para Deus. Então, não brinque com a sua eternidade. O inferno é o destino de quem rejeita a salvação. Mas hoje a graça está diante de você. O sangue de Cristo ainda fala, o Espírito ainda chama. Hoje é o dia de se render, hoje é a hora de entregar tudo. Amanhã pode ser tarde demais. A voz de Deus ecoa agora no seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos estudar também sobre a escrita no coração. A nossa lição, ela vai fazer referência pelo texto base que o apóstolo Paulo, ele está falando dos gentios que eles praticam as leis mesmo sem ter o conhecimento. E que essas leis, como já foi dito anteriormente, elas já haviam sido colocadas no coração do homem, a partir do momento da sua existência. No versículo 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, versículo 15 de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Fato, irmãos, é que ninguém será condenado por desconhecer. Cada um de nós carrega dentro de si um código da consciência que foi colocado na gente. E mesmo a pessoa conhecendo ou desconhecendo a lei, ela vai agir conforme o que ele acha que é certo ou errado. Se ele negligenciar e fazer algo que for contra o que Deus colocou no coração dele, ele será julgado por aquilo. Deus, ele vai julgar a cada um conforme a sua consciência. Ninguém pode fugir do juízo da consciência. A gente também consegue ver na lição que já existiram outras civilizações que criaram outros códigos. Existem outras civilizações que criaram os seus próprios códigos, que são os códigos mesopotâmicos. Aqui na nossa lição, nós conseguimos observar que algumas civilizações utilizavam de códigos civis que foram colocados no coração deles, como a lição já ensinou. Entre eles, o código de Ur-Nammu, de 2070 a.C., Liptstar, de 1800,
750 a.C. e de Hammurabi, 1792 a.C. Esse de Hammurabi é o mais conhecido. E dentre deles tem um código que fala que ele é muito rigoroso, que fala sobre olho por olho e dente por dente. Também temos algumas referências bíblicas que dizem sobre a proibição do assassinato, que em Êxodo 22, sobre as leis cerimoniais, que está em Levítico 1:7. Fato é que a lei de Deus está escrita em nossos corações. E em muitas dessas civilizações existe essa proibição de não matar, mas infelizmente elas são transgredidas. Fato é que nós temos sim essas leis escritas em nossos corações, que foram códigos colocados por Deus a partir de nossa criação. Muito bem, nós vimos então sobre a origem da consciência e agora vamos estar falando sobre o funcionamento da consciência. O que entendemos sobre o funcionamento da consciência de acordo com a palavra de Deus. Como já foi dito anteriormente, a nossa consciência funciona como um sensor que denuncia as nossas ações, aprovando ou reprovando as nossas atitudes. No Éden, Adão e Eva, eles experimentaram a ação da consciência em suas vidas e a partir do erro que eles cometeram, eles passaram ali a ter vergonha, sentiram um peso pelo erro que cometeram e se esconderam de Deus. Antes do pecado, eles viviam em paz, viviam em comunhão com Deus, não havia nada que os impedisse de estar ali juntamente com Deus, mas depois do pecado, a consciência o acusou e tirou aquela paz que eles tinham. Imagina só, que experiência terrível que eles tiveram. E é assim que funciona a consciência. Às vezes ela fala com a voz baixinha, sussurrando ao seu ouvido, aquela voz incômoda. Em outro momento ela traz um peso no seu peito, um peso no coração, como aconteceu com Davi, quando ele pecou. Nós vemos em Salmo de número 32, versículo 3, Davi dizendo: quando eu guardei silêncio, quando ele não confessou o seu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. É isso que a consciência faz. Ele disse que o seu corpo ficou mal, ele disse que o seu espírito se entristeceu. A culpa afetou não só a sua alma, mas todo o seu ser foi afetado pela culpa, e a consciência, ela faz isso. A consciência age no espírito, na alma e no corpo. E quando você faz algo que é contra a vontade da consciência, ela nos tira a paz. Ela revela que algo está errado e nos leva ao arrependimento. A consciência não vem para nos destruir, mas para nos alertar. Quando ela nos acusa, ela traz uma oportunidade para que confessemos nossos pecados e nos arrependemos e nos voltamos para Deus. É por isso que o salmista diz, nesse mesmo capítulo, no primeiro versículo, que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. A consciência é um presente de Deus, irmão. Quando ela está alinhado com a palavra de Deus, ela nos protege do pecado e nos direciona segundo a vontade de Deus. Então, vamos orar pedindo ao Senhor que nos mantenha a nossa consciência viva e sensível, pura diante de Deus. E se hoje ela está te acusando, que isso te leve ao arrependimento, que isso nos leve a um arrependimento sincero diante de Deus. Meus irmãos, e diante disso tudo, como que nós somos um ser justificáveis? Às vezes queremos, mesmo sabendo que Deus dotou isso dentro de nós, que a consciência nos acusa, tanto para o mal quanto para o bem, ainda assim, às vezes nós queremos ser justificáveis. E foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Percebendo tudo isso, a Bíblia fala que foram abertos os olhos, ou seja, dentro dele já tinha isso imputado dentro dele. E automaticamente, então, a sua mente, a sua consciência o acusara de algo que ele cometeu, que quebrou um princípio de obediência que Deus tinha estabelecido para ele ainda no início. E ao ser quebrado, a Bíblia fala, abriu-se-lhe então os olhos. E ao abrir os olhos, então, ele teve uma percepção, uma parte cognitiva dele foi atuada. E ao atuar isso, então, houve sobre ele vergonha. Tanto que teve que colocar folhas para poder tampar a sua nudez. E ao haver vergonha, teve também o medo. Por que houve o medo? Porque foi quebrado um princípio de obediência estabelecido por Deus. E ao quebrar esse princípio, Deus
veio com uma pergunta retórica para Adão e perguntou a ele, como sempre vinha todas as tardes ali, e perguntou: Adão, Adão, aonde estás? Não porque Deus não sabia, porque nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, mas era uma pergunta retórica, mostrando para Adão que algo foi ativado nele. E o que foi ativado nele então? Justamente que é o que significa a consciência, que é concordar com algo ou alguém, que é o que nós vimos que no latim é conscientia, que no termo grego é sineidesis. Ali então a consciência dele tinha acusado ele, porque estava dotado isso dentro dele. Deus em nenhum momento falou para ele assim: Adão, por que pecaste? Adão, por que quebrou um princípio? Adão, por que você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Adão, por que você colocou folha para tampar a sua nudez? Não, em nenhum momento Deus falou isso para ele, mas a consciência dele foi ativada. E a consciência dele mostrou para ele que a parte moral dele tinha pecado, e pecado contra o Senhor. E aí entrou então as justificativas, que é o que nós fazemos ainda quando nós erramos diante de Deus nos dias de hoje. E a consciência dele quis gerar então uma desculpa da parte dele para com Deus com alguns placebos, ou seja, com uma coisa que era inativa, não tinha valor, mas ele tinha que justificar de alguma forma. E a justificativa dele foi: a mulher que o Senhor me destes. E a justificativa de Eva, quando Deus chega para Eva, então foi a mesma forma: a serpente me enganou. E aí começam as justificativas para tentar colocar diante de Deus aquilo que Deus não tinha culpa nenhuma, mas por algo que foi quebrado por um princípio de obediência que ele tinha quebrado, que Deus tinha ordenado para ele. Tentar justificar-se então diante de Deus não vai nos purificar das chagas do pecado. Por isso que Tiago, quando ele escreve a sua carta no capítulo 5, verso 16, ele relata: confessai os seus erros uns aos outros e orai uns para com os outros, para que podeis ser sarados. Ou seja, a única forma de nós sermos sarados dessa consciência que nos acusa, da parte moral que nós quebramos diante de Deus, é confessarmos os nossos pecados para que nós possamos ser sarados diante de Deus. Nada mais vai conseguir curar isso, nada mais vai conseguir trazer um remédio para isso. Tanto que um dado que eu trago para nós termos a dimensão de como isso é atual na nossa geração hoje, que a Organização Mundial de Saúde hoje relata que mais de 50% das pessoas que dão entrada nos hospitais com quadro clínico, 50% ou mais dessas pessoas é problemas psicossomáticos, ou seja, tem a ver com a parte mental, e a parte mental é justamente essa, a consciência, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe que errou, aonde o pastor não viu, aonde o seu irmão não viu, aonde a sua esposa não viu, aonde o seu filho não viu, mas a sua consciência está te acusando, e Deus viu. Por isso que a psicologia afirma que durante o dia mais de 10 mil pensamentos passam dentro do nosso cérebro e as pessoas ao nosso lado podem nem saber o que pensamos. Nem nós mesmos às vezes sabemos o que pensamos ou se erramos nesses pensamentos ou não. Mas esses pensamentos que às vezes ninguém conhece chegou de forma gritante diante de Deus. E a única forma de nós sermos curados, tratados dessas chagas, desse pecado, é pedindo perdão a Deus, confessando, se arrependemos para que nós possamos, então, não deixar com que a nossa consciência nos acuse. Nesse segundo ponto da lição, o funcionamento da consciência, nós vamos falar no terceiro subponto, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga as condutas. A consciência nós podemos denominar um juiz moral. Com base em que é esse julgamento? É aprovando ou reprovando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A consciência, ela atua no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Nós podemos hoje estar vivendo dentro de nós julgamentos desse juiz moral de coisas que nós cometemos. Se cometemos há 10 anos atrás algo de bom, então vem à nossa memória uma aprovação para esses atos nossos, para essas atitudes nossas. Mas se também há 10 anos atrás nós cometemos algo que foi reprovado diante de Deus, daquilo que Deus ele estabeleceu dentro de nós, esse juiz moral, desde 10 anos atrás até hoje, está o tempo todo trazendo esse julgamento nos
convocando a um conserto diante de Deus. Então, a gente vê a consciência, esse juiz moral, como um instrumento que nos ajuda na nossa salvação. Esse juiz moral, a consciência, ele trabalha interagindo pelo menos com duas faculdades da alma. Um deles é o pensamento e o segundo é os nossos sentimentos. Então, o tempo todo, tudo aquilo que nós estamos pensando ou tudo aquilo que nós estamos sentindo, há um trabalho enorme feito por esse juiz moral, trazendo julgamentos dentro de nós, como no início do tópico, reprovando ou aprovando essas faculdades da alma. O autor aqui deixou algo muito importante também nesse ponto do debate do tribunal. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Qual que é o objetivo? É de alcançar um veredito favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Dentro do tema de defeitos da consciência, a Bíblia vai mencionar sobre algumas consciências defeituosas, cauterizadas, em que o texto referência a Efésios 4, e ele vai falar sobre as consciências e as pessoas que se entregaram à lascívia e cometeram com avidez toda sorte de impureza. Consciências fracas e legalistas, em 1 Coríntios, que alerta sobre os defeitos da consciência, e consciências contaminadas e corrompidas, que está no texto de referência em Tito 1,15, que tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Para a consciência funcionar, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade vai levar à complacência, ao legalismo. E a hipersensibilidade, ela vai levar à extremidade, aonde vai surgir as seitas e onde pessoas de má índole vão manipular, aprisionando almas incautas, como faziam os falsos profetas do primeiro século. Colossenses 2:16-23. A persistência no pecado causa a cauterização e as pessoas perdem a noção do que é certo ou errado, do que é puro e impuro, do que é santo e profano. É essencial fortalecer o discernimento moral do cristão, num tempo em que os padrões do mundo tentam silenciar a voz da consciência. Nós conseguimos observar em nossa sociedade que muitas pessoas, elas negligenciam o poder da consciência, algo posto por Deus na vida de cada ser humano, e acabam cometendo pecados e se desviando da vontade de Deus, e criam para eles palavras e costumes que vão trazer a consequência pecaminosa sobre a vida deles. A consciência pode ser corrompida ou enganada, e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Nesse terceiro ponto da nossa lição, a consciência é falível. No segundo subponto, Deus, o supremo juiz. Deus está acima desse juiz moral chamado consciência. O autor coloca aqui, apesar da sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto e definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Mesmo assim, nós precisamos recorrer e submeter ao nosso Deus. Somente Ele é o supremo juiz. Apesar desse juiz moral chamado consciência estar ativo dentro de nós, nós precisamos ter essa dependência total e saber que Deus está acima de todo o juízo. Deus, o nosso supremo juiz, ele pode sondar o interior dos nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e expor os mais profundos desígnios que está dentro do nosso coração, mesmo que sejam ocultos. Às vezes nós nos consideramos corretos, mas nós precisamos sermos
confrontados para a gente poder reconhecer os nossos pecados. O autor cita aqui o personagem precioso como Davi, e ninguém na Bíblia era mais perito do que Davi para fazer análise da consciência, desse juiz moral. Ele olhando para si mesmo, ele conseguia fazer uma alta análise. Por que está abatida, ó minha alma? Em Salmos 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas diante do seu pecado, como o autor aqui colocou, ele permaneceu insensível e religioso. Isso prova o que esse ponto da lição fala da consciência, que a consciência ela é falível, e esse subponto que nós estamos discutindo aqui, que Deus ele é o supremo juiz. Olá, queridos. Vamos hoje entender um pouco sobre a consciência, o tribunal interior. No âmago da experiência humana reside uma faculdade misteriosa e inescapável. Ela se chama a consciência. Ela é o nosso tribunal interior. É a arena onde a lei moral e as nossas ações se encontram, ou nos trazendo paz, ou nos trazendo tormento e perturbação. A visão judaico-cristã vê a consciência, vê a voz interior como testemunho do certo ou do errado. A consciência não é um mero produto cultural nem psicológico. Ela não é uma evolução. Nós não aprendemos a desenvolver a consciência por causa da questão biológica do cérebro. Ela não é sinapse, não é energia, não é o fluir das ondas cerebrais. A consciência extrapola a questão molecular, extrapola a questão material, e ela reside no mundo imaterial, reside na alma dada por Deus ao homem. Os primeiros pais da igreja tratavam da consciência como a semente da lei e o testemunho interior. Para os primeiros pais, influenciado pela filosofia grega, a consciência fazia parte do logos racional, aquela capacidade do homem de pensar e de autoconsciência. Dom Crisóstomo, um pai que viveu no século IV, diz que a consciência é um juiz incorruptível, ela é o acusador infalível, ela é um dom natural dada por Deus para julgar o homem em suas ações, mesmo antes ou depois da queda. Jerônimo usou o termo sindereses para se referir à consciência. É uma expressão que une duas palavras, que é saber em conjunto, porque a consciência era como se fosse uma voz, você e outra pessoa sendo confrontada em um testemunho. Ou seja, a lei de Deus, a voz interior que contrasta com as nossas ações, aprovando ou reprovando. Para Agostinho, a consciência está ligada à memória e nela foi imprimida em nossa alma a lei moral de Deus, pela qual acusa ou defende nossas ações. Para Tomás de Aquino, é o conhecimento infalível dos primeiros princípios morais universais. Tomás de Aquino diz que é uma coisa inata, está em nós, não pode ser perdida, ela jamais deixará de ser o nosso árbitro ou juiz nas nossas decisões. Para os pais da igreja, como os primeiros apóstolos, nós devemos agir segundo a consciência guiada pela palavra de Deus. Paulo sempre diz que ele tinha uma consciência pura e imaculada, ou seja, aquilo que ele fazia não era condenado pela lei de Deus moral ou pela voz interior que o guiava e concordava com aquilo que ele agia no seu dia a dia. Na Reforma Protestante, a consciência foi fundamental na doutrina da justificação pela fé. Lutero trouxe cativo sua consciência à palavra de Deus, que vivia atormentada por causa de seus pecados passados, e ele encontra alívio em sua consciência quando ele entende a justificação pela fé, de que agora não eram os seus méritos, mas os méritos de outro que trazia alívio e salvação.
Essa doutrina da justificação pela fé aliviou o peso da consciência moral de Lutero e o submeteu à palavra de Deus, e isto ajudou na sua reforma da igreja na Alemanha. Na Dieta de Worms, Lutero disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ele não exalta a autonomia da consciência, mas a sua submissão à autoridade da palavra de Deus. Calvino diz que a consciência é o deputado de Deus. É ela quem faz a guarnição do nosso comportamento. Ela é a lei moral de Deus. Ela precisa ser instruída e governada pela palavra de Deus. Uma boa consciência não é a base para a salvação, mas é o resultado da justificação pela fé que traz paz com Deus. A neurociência tem feito progressos interessantes tentando mapear o cérebro humano, mostrando como ele funciona, como nós guardamos as memórias, como se divide a sinapse do nosso cérebro. No entanto, há um mistério que a ciência psicológica nem a ciência neurológica conseguiu ainda explicar: a questão da consciência humana. Logo, a consciência não é simplesmente atividade cerebral, ela extrapola a nossa atividade cerebral. A neurociência não consegue mapear a questão da autoridade moral e do testemunho interior que todos nós temos de forma inata, como eles são comuns a todos os seres humanos. Ela não consegue explicar como isso naturalmente acontece sem nenhum processo social ou de interação. Uma pessoa já nasce com essa pressuposição de saber o que é certo e o que é errado. A filosofia grega, em seus primeiros filósofos, entendia que havia uma voz interior que permitia ou proibia o homem de fazer certas coisas. Descartes, na sua filosofia cartesiana, usou uma expressão muito famosa: penso, logo existo. Esta é uma capacidade de autoconsciência e de autodeterminação que Deus criou o homem e é inata a seu comportamento. O grande filósofo Immanuel Kant ensinou muito sobre a consciência humana. Ele disse que a consciência é ativa e estruturante e ela está em toda a experiência e conhecimento humano. E ele diz que a consciência é a razão teórica, é a forma como a gente experimenta os fenômenos do mundo, é a forma como a gente vê e interpreta o mundo. Para Immanuel Kant, a descoberta da lei moral não é derivada da experiência, nem da cultura e nem da pesquisa ou do conhecimento humano. Ela é descoberta pela razão prática dentro de nós mesmos. Ela é um imperativo categórico. Ela é um comando absoluto e incondicional da razão. Ela é uma lei universal, sem qualquer convenção, sem qualquer normatização. Ela se torna uma lei seguida por todos, em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares. Ela impõe a sua vontade como a lei moral que está dentro de nós, que ele chama de a razão prática. Então Kant conclui que a consciência é moral e ela é um tribunal interior que se aplica a qualquer ser humano em qualquer época de seu nascimento. Ela não muda e ela não aceita ser questionada, por isso ela é impositiva e ela é absoluta. A autoridade da consciência é dada pela razão prática e da lei moral que a revela, e essa lei moral está nas Escrituras. Então, para Kant, a consciência é autônoma, universal e inescapável. Tentar abdicar da consciência é negar a humanidade e a racionalidade. Ou seja, é impossível fugir do tribunal da consciência. As regras morais são as mesmas para todas. E todas as regras morais, que são universais, são os categóricos dos 10 mandamentos, são os categóricos da palavra de Deus, que estão invisivelmente escrita em nosso coração. Paulo disse exatamente isso em Romanos,
de que Deus escreveu a lei de Deus dentro de nós. O pai da psicanálise, Freud, desenvolveu uma estrutura para explicar a consciência humana. E ele chamou isso de id, ego e superego. O que ele chama de superego é aquilo que as escrituras chamam de consciência, porque na visão de Freud, ali está a moralidade internalizada. Para Freud, o superego era a consciência moral de um indivíduo, aonde estavam os sentimentos de culpa e de vergonha. O superego, então, é o tribunal interior freudiano. Na psicologia junguiana, a consciência é um arquétipo com padrões primordiais, instintivos e que coordena o comportamento humano. Considerando, então, o assunto da consciência, discutido por todas as áreas, ela é essencial para o ser humano. Ela é uma dádiva divina dada ao homem que foi criado por Deus. Ninguém pode comprar a sua consciência, ninguém pode manipulá-la, porque ela não negocia seus valores. Embora o pecado distorce a imagem do homem, embora o homem tenta cauterizar a sua consciência, mas ela não se cala e ela constantemente está gritando para que o homem se arrependa de seus comportamentos. A consciência sozinha não pode salvar o homem, não pode conduzir o homem a seus valores, porque os homens vão agir a despeito de sua consciência por causa do poder do pecado. Mas se alguém atender o Evangelho e confiar em Jesus Cristo, e receber o novo coração, um novo nascimento, se tornar uma nova criatura que terá condições para obedecer à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, com seus absolutos, será um guia infalível para a nossa consciência. A nossa consciência cristã é importante para uma vida saudável. Ela vai validar ou reprovar o nosso comportamento. Ela vai aprovar ou desaprovar a nossa conduta. Nosso louvor a Deus, nossa comunhão com Deus será guarnecida por ela. Deus usará a nossa consciência a fim de falar a nós se o comportamento que estamos vivendo honra a Deus ou não honra. E Ele fará isso por meio das Escrituras. A consciência sozinha não é um guia seguro, mas se ela for guiada pelas Escrituras, ela será um tribunal extraordinário para ajudar-nos a viver uma vida que honra e agrada a Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem o poder de purificar a nossa consciência. Então ela pode ser renovada, ela pode ser restaurada, ela pode ser refeita pelo poder da palavra de Deus. Nossa personalidade está ligada à nossa consciência. E quando nós nos convertemos, tudo isso é mudado, porque agora a nossa vida anda de acordo com a lei de Deus. Essa harmonia em agradar a Deus renova a nossa consciência e Paulo chama isso de a renovação da mente por meio do novo nascimento, por meio do arrependimento. Então Deus dá a consciência para a defesa, para julgamento e para aprovação. Ela é o elemento que o Espírito Santo usa para nos dar o testemunho interior de que nós somos filhos de Deus. É na consciência que está no Espírito, na parte imaterial da nossa alma, que não é produto da cultura ou dos traços da evolução psicológica do homem. Isso é inato ao homem, como os grandes filósofos já perceberam. Ela é dada por Deus para que nós pudéssemos olhar para a lei de Deus. O fim último da consciência é apontar para Jesus, é mostrar que nós somos pecadores e que nós precisamos sermos transformados e perdoados dos nossos pecados. O fim último da consciência é ser confrontada com a palavra de Deus para que nós possamos nos arrepender e recebermos a vida eterna. Louvado seja Deus, porque criou o homem e colocou um tribunal em nosso coração. Todo homem em qualquer lugar do universo é confrontado pela mesma palavra, pelos mesmos pecados, pelos mesmos comportamentos. Nós somos iguais, seja qual for a nossa nação, seja qual for o nosso povo, porque todos nós fomos criados por Deus e todos nós recebemos o sopro de Deus
em nós. Esses postulados universais, esses imperativos universais, como disse Kant, que ele chama de a razão prática, na verdade, são os absolutos da lei moral de Deus, escrita em nosso coração, dada a nós na nossa parte material e que nos dá capacidade de crer na pregação do Evangelho e nos arrepender de nossos pecados por meio do Espírito Santo. Que Deus lhe conceda uma consciência purificada pelo sangue de Jesus e firmada nos absolutos da palavra de Deus. Deus abençoe você. Bem, irmãos, nós já estamos na conclusão desta lição, uma lição maravilhosa, e dois personagens do Novo Testamento nos mostram como podemos reagir diante do juízo interior, diante da nossa consciência. Pedro, que ao ser confrontado pelo peso de sua negação, chorou amargamente, arrependeu-se e foi restaurado por Jesus Cristo. E Judas, que consumido pelo remorso, mas sem um verdadeiro arrependimento, não buscou a graça de Deus e padeceu e terminou em perdição. A diferença entre os dois não estava no pecado cometido, mas na resposta dada à voz de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E você, como tem respondido à voz de Deus? Com arrependimento que leva à vida ou com remorso que leva à morte? E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a
fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Muito bem, meus irmãos, agora vamos para o nosso momento perguntas e respostas para ver se vocês absorveram bem o conteúdo da nossa aula. Primeira pergunta: o que a experiência de Adão e Eva mostra sobre a primeira atuação da consciência? A. Ela suprimiu totalmente a liberdade de escolha? B. Ela impediu qualquer forma de arrependimento? C. Ela levou o homem a fugir da presença de Deus? D. Ela tornou a humanidade incapaz de distinguir o bem. Tempo na tela. Para você que respondeu a letra C, essa é a resposta correta. Ela levou o homem a fugir da presença de Deus. Segunda pergunta: qual definição melhor expressa o papel da consciência? A. Um sensor moral instalado por Deus para avaliar nossas escolhas? B. Uma voz interior, neutra, sem ligação com a verdade? C. Um reflexo psicológico condicionado pelas circunstâncias? Ou letra D. Um código cultural herdado da sociedade? Tempo na tela. Para você que respondeu a letra A, essa é a letra correta. Um sensor moral instalado por Deus para avaliar nossas escolhas. Terceira pergunta: qual é o maior risco de confiar apenas na consciência sem a direção da palavra? A. Ela funciona apenas em relação ao passado? B. Ela só reconhece falhas externas e não internas? C. Ela se torna incapaz de discernir entre convicção e auto-engano? Ou D. Ela perde totalmente a capacidade de acusar? Tempo na tela. Para você que respondeu a letra C, essa é a resposta correta. Ela se torna incapaz de discernir entre convicção e auto-engano. Quarta pergunta: o que o ser humano costuma fazer diante da acusação da consciência? A. Permanecer em silêncio até que a consciência se cale? B. Transferir a responsabilidade para outros, tentando abafar a culpa? C. Reconhecer o erro e buscar reconciliação imediata? Ou D. Valorizar apenas os acertos para compensar o peso da culpa? Tempo na tela. Para você que respondeu a letra B, essa é a alternativa correta. Transferir a responsabilidade para outros, tentando abafar a culpa. Quinta e última pergunta: o que garante ao cristão verdadeira paz diante de acusação externas? Alternativa A: o apoio da comunidade religiosa. B: o testemunho interior de uma consciência purificada pelo sangue de Cristo. Alternativa C: a lembrança de boas obras praticadas no passado. Ou a alternativa D: a ausência de críticas no convívio social. Tempo na tela. Muito bem, meus irmãos, para você que respondeu a alternativa B, esta é a alternativa correta.
porque o que garante ao cristão verdadeira paz diante das acusações externas é o testemunho interior de uma consciência purificada pelo sangue de Cristo. Vamos orar então para nós encerrarmos a nossa aula. Grandioso Deus eterno Pai, queremos ser gratos ao Senhor por este momento esse de muitos aprendizados, e pedimos ao Senhor, Pai, para que, se existe algo na nossa consciência que nos acusa, se a nossa consciência foi corrompida, se ela foi enganada, ó Pai, nós queremos pedir aqui o Teu auxílio, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que nos ajude, Pai, a fazer, Pai, da nossa consciência, Pai, tornar ela cativa ao Senhor, Pai, para que possamos renovar, Pai, os nossos pensamentos, as nossas mentes diante do Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Ajude a cada um, ó Pai, que esteve acompanhando essa lição. Ajude, ó Deus eterno Pai, querido, aqueles que vivem, ó Deus, ó Pai, em algum quadro clínico, ó Deus, porque a mente, ó Pai, ou o conhecimento, porque a mente, ó Pai, ou a consciência se encontra acusada, ó Pai, pelos erros, que o Senhor possa ajudar e que nós possamos ter força para poder, ó Pai, colocar diante do Senhor tudo o que nos aflige, tudo, Pai, o que nos tira o sossego, ó Pai, tudo que nos tira a paz. Assim nós choramos e pedimos auxílio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos! Deus abençoe. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Estamos aí para mais uma lição da EBD. Da glória! Terra! A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Éder. Chegar assim, sorria, Jesus te ama. Transborda felicidade, amor. Tá de brincadeira. Transborda felicidade. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Éder. Melhorou? Alegria está no coração. Agora. A consciência. Nossa, a consciência. Ih, hoje estragou de novo. Tem que começar tudo de novo. Começar a gravar tudo de novo. É quem agora? Eu de novo, né? Porque Marcelo não quis. Deus abençoe, pode falar? Deus abençoe? É mais crente, né? É, o negócio mais... Tchau. Tchau, o negócio de tchau. Mas viu uma Bíblia escrita? Deus tchau. abençoe, irmãos. Em nome de Eu Jesus. não peguei não. Volta lá. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?